há milênios, em uma terra onde o sol queimava as areias e o poder de um faraó ditava vidas, uma nação clamava por liberdade. Esta é a história épica do Êxodo, a jornada incrível do povo de Israel, liderada por um homem destinado a guiá-los para além das correntes da escravidão. Nesse cenário implacável, surge a figura de Moisés, um menino nascido em uma época de opressão, um tempo em que o choro dos oprimidos clamava para Deus. Sua história começa em um cesto de junco, flutuando nas águas do Nilo, um ato desesperado de uma mãe para salvar seu filho do decreto cruel do faraó, que ordenava a morte de todos os recém-nascidos hebreus. A filha do faraó o encontra. Uma princesa, tocada pela visão daquela criança vulnerável, decide adotá-lo como seu próprio filho. Criado nos corredores do palácio, Moisés cresceu em um ambiente de luxo, mas a chama da compaixão ardia em seu coração. Cada privilégio era um lembrete constante da divisão entre seu povo e aqueles que os oprimiam. Chegou o dia em que Moisés, agora um homem, decidiu confrontar o destino que o aguardava. Guiado por visões e sonhos, Moisés embarca em uma jornada solitária até o Monte Sinai, onde uma revelação divina o aguarda na forma de uma sarça ardente. Deus o chama para libertar os hebreus do jugo opressor. Com o coração pesado, mas determinado, Moisés retorna ao Egito, a terra que um dia o acolheu como príncipe, mas que agora se tornou o epicentro da opressão de seu povo. Seu objetivo é claro: confrontar o faraó e exigir a liberdade dos hebreus. Moisés, agora revestido com a autoridade divina, se apresenta diante do faraó. As palavras que ele pronuncia carregam o peso de uma promessa divina, um ultimato que ecoaria através dos séculos. "Deixe meu povo sair", ressoa a voz de Moisés, uma demanda impregnada com a autoridade de Deus. No entanto, o faraó, envolto em sua própria arrogância, recusa-se a ceder. "Quem é esse Deus que eu deveria obedecer?" desdenha o líder egípcio. O palácio torna-se o palco para um confronto de proporções épicas entre a divindade representada por Moisés e o orgulho terreno personificado pelo faraó. Moisés, como mensageiro de Deus, desencadeia uma série de pragas sobre o Egito. Cada praga é um chamado à reflexão, uma oportunidade para o faraó reconsiderar sua decisão. No entanto, o coração do faraó permanece endurecido, sua resistência à mudança se manifestando como uma muralha intransponível. A água do Nilo se transforma em sangue, os campos são devastados por enxames de insetos, e a escuridão engole o sol. O Egito, uma terra de opulência, é envolto em desespero. Mas ainda assim, o faraó se recusa a ceder, desafiando a autoridade divina que se manifesta através das mãos de Moisés. Cada praga é um ato de misericórdia divina, uma oportunidade para o faraó mudar seu caminho. No entanto, somente após a 10ª praga, a morte dos primogênitos, o faraó se curva à pressão. No meio da noite, enquanto uma sombra escura paira sobre o Egito, os hebreus se preparam para partir. A promessa de liberdade finalmente se realiza, marcando o êxodo do povo de Israel. No entanto, após a partida, o faraó muda de ideia e decide perseguir os israelitas com seu exército. Os israelitas, então, se encontram encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. É nesse ponto que ocorre o milagre da abertura do Mar Vermelho. De acordo com a narrativa bíblica, Moisés, debaixo da orientação de Deus, estende sua vara sobre as águas e o Mar Vermelho se divide, formando paredes de água dos dois lados. Os israelitas atravessam o leito do Mar Seco e, quando o exército egípcio tenta segui-los, as águas retornam ao seu curso normal, engolindo os soldados e os cavalos egípcios. Essa história é vista como um símbolo poderoso da intervenção divina em favor dos oprimidos e como um ato de libertação para os israelitas. Após a abertura do Mar Vermelho, os israelitas liderados por Moisés continuaram sua jornada em direção à Terra Prometida, conforme descrito no livro de Êxodo e subsequentes livros do Antigo Testamento.
A narrativa relata várias experiências, desafios e eventos significativos que moldaram a trajetória do povo de Israel após o milagre da travessia do mar. Os israelitas entraram no deserto, onde enfrentaram dificuldades como a escassez de água e comida. Deus forneceu maná do céu para alimentá-los e água de uma rocha. No Monte Sinai, Moisés subiu para receber os 10 mandamentos, que formam a base moral e legal da tradição judaica e cristã. Esses mandamentos foram dados a Israel como uma orientação para viver uma vida justa e obediente a Deus. Moisés também recebeu instruções para construir o tabernáculo, um local de adoração móvel, onde Deus manifestaria sua presença entre o povo. O tabernáculo era central para a vida religiosa dos israelitas durante sua peregrinação no deserto. Antes de entrar na Terra Prometida, Moisés enviou espiões para explorar a região. No entanto, devido à falta de fé e confiança em Deus, a maioria dos espiões relatou que seria impossível conquistar a terra. Isso levou a um período de peregrinação mais longo no deserto. Na narrativa, os israelitas estão novamente enfrentando a escassez de água e eles reclamam a Moisés e Arão, líderes designados por Deus. Moisés e Arão buscam orientação divina e Deus instrui Moisés a falar com uma rocha para que ela produza água para o povo. No entanto, Moisés, aparentemente frustrado com as queixas do povo, em vez de falar à rocha, a golpeia com sua vara. O texto bíblico em Números capítulo 20 e versículo 12 registra a resposta de Deus a Moisés. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que vocês não creram em mim, para me santificar diante dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essa desobediência por parte de Moisés, ao não seguir estritamente as instruções divinas e permitir que suas emoções afetassem suas ações, teve como consequência a proibição de entrar na terra prometida. Deus destinou que Moisés iria liderar o povo até as fronteiras da terra prometida, mas a entrada na terra foi reservada para seu sucessor, Josué. Ele morreu no Monte Nebo, e Josué assumiu a liderança para conduzir os israelitas à conquista da terra prometida. A entrada do povo hebreu na terra prometida é um momento crucial na narrativa bíblica, descrita principalmente no livro de Josué. Após décadas de peregrinação no deserto, os israelitas liderados por Josué estavam prestes a realizar a promessa divina de herdar a terra que Deus havia prometido a Abraão e seus descendentes. Moisés havia falecido e Josué assumiu a liderança, sendo encorajado por Deus para que fosse corajoso e obediente. O primeiro desafio prático foi atravessar o rio Jordão, que estava em cheia na época. Deus, mais uma vez, demonstrou seu poder ao fazer com que as águas do rio se dividissem, semelhante ao que havia ocorrido no Mar Vermelho durante a liderança de Moisés. Os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, lideraram o caminho e o povo atravessou o rio a pé enxuto. Após a travessia, Josué ordenou que 12 pedras fossem retiradas do leito do rio Jordão e erguidas como um memorial em Gilgal, simbolizando as 12 tribos de Israel e recordando o milagre da passagem pelo rio. A entrada na Terra Prometida foi seguida por uma série de campanhas militares lideradas por Josué. Cidades como Jericó, Ai, Hazor e outras foram conquistadas conforme as orientações divinas. A distribuição das terras entre as tribos começou a ocorrer de acordo com as instruções de Deus, estabelecendo as bases para a vida agrícola e comunitária do povo. Josué convocou uma assembleia em Siquém, onde ele leu a lei de Moisés para o povo. Durante essa reunião, os israelitas renovaram sua aliança com Deus, comprometendo-se a servi-lo e obedecer à sua vontade. A entrada na Terra Prometida, portanto, marcou não apenas a realização de uma promessa divina, mas também o início de uma jornada contínua para os hebreus em sua busca por seguir os caminhos de Deus e estabelecer-se como um povo dedicado à sua vontade.
A história subsequente, incluindo os desafios enfrentados pelos israelitas e os momentos de arrependimento e renovação, destaca a complexidade do relacionamento entre Deus e seu povo ao longo do tempo, conforme registrado nos livros históricos do Antigo Testamento. Esta é a história do Êxodo, mas a busca pela liberdade nunca termina. Como Moisés guiou seu povo, cada um de nós tem a capacidade de buscar a verdadeira liberdade em nossas vidas. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica do Êxodo. Que a história do povo de Israel inspire a todos nós a buscar a liberdade em nossas próprias vidas. Até a próxima vez, que a chama da esperança continue acesa em nossos corações.